Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Carla. Eu estou fazendo esse vídeo depois de uma reflexão nesse momento de isolamento. Depois que o mundo parou em função de um serzinho tão pequeno, um vírus. Esse vírus vem trazendo muito medo, não só para o Brasil, como para o mundo todo. Comércios fechados, indústria, isolamento social. E nesse momento eu vim trazer uma reflexão para você, cristão. Para mim, cristã. Qual é o comportamento que o cristão está tendo diante de tanta aflição? Já pararam para se perguntar? Muitas pessoas estão com medo. Estão com medo do vírus, estão com medo de ficar doente, estão com medo da iminência da morte. Outras pessoas estão com medo da economia, do desemprego, da fome. E nesse momento há uma grande divisão entre os cristãos. Tem um grupo de cristãos que está preocupado com a doença, no isolamento. Tem outro grupo de cristãos que está preocupado com a fome, com o desemprego. Mas qual será o comportamento do cristão nesse momento? O que Deus espera do cristão nesse momento? O que vem me surpreendendo é que os cristãos, no momento em que a população, o mundo todo, mais está precisando falar de Jesus, falar de Deus, falar da salvação, os cristãos estão envolvidos em política. Os cristãos estão preocupados com política, com economia, com desemprego. Pessoal, pessoas estão morrendo. Pessoas estão morrendo. Será que essas pessoas estão morrendo conhecendo Jesus? Para você estar tão preocupado assim com a economia? São mais de 10 mil na Itália, mais de 10 mil na Espanha, mais de 10 mil nos Estados Unidos, aqui no Brasil passamos de 500. Será que essas 500 pessoas que morreram conhecendo Jesus? Será? Para você estar tanto tempo assim, pensando em economia, em desemprego, na sua preocupação com a política? Infelizmente, pessoal, o que eu estou acompanhando pelas redes sociais são os cristãos preocupados com política, postando e falando sobre política, sobre político, apoiando o político A, apoiando o político B, no momento que ele deveria estar preocupado com a salvação daqueles que estão sofrendo. Doença sempre teve. Fome sempre teve. Não é agora, não é a partir de agora que está tendo fome. Não é a partir de agora que existe um vírus que mata pessoas, milhares e milhares de pessoas aí por dia. Não é a partir de agora. Não estou desmerecendo a gravidade da situação do coronavírus. O coronavírus é um vírus sério, sim. Tem que proteger a população, sim. Mas eu não estou falando disso, eu estou falando do tempo que o cristão está dando para defender campanhas políticas contra ou a favor do isolamento, a favor do seu político. Será que esse é o momento de estarmos falando sobre política, sobre político? Será que é do cristão falar sobre política o tempo todo, no momento em que pessoas estão morrendo? No momento que as pessoas estão aflitas, ansiosas? Será que esse é o momento? Será que é isso que Jesus está esperando de você? Que Deus está esperando de você? Está me assustando muito a quantidade de publicações e de posts nas redes sociais, local onde a gente poderia estar sendo utilizado para disseminar a palavra, de cristãos falando o tempo todo sobre política. Eu gostaria que você fizesse uma autoavaliação. Vamos fazer uma avaliação.
Eu gostaria que você fosse lá nas suas redes sociais e olhasse os seus posts, as suas postagens, o que você escreve. Se 10% das suas postagens for sobre política, ok. Você está dando na sua vida um tempo suficiente para a política. Eu não acho que o cristão não deva participar da vida política, que não deva ter opiniões políticas, que não deva ter o seu candidato, apoiar, etc. E tal. Não é isso. Mas se você posta apenas 10%, você está dentro do nível considerado de uma pessoa cristã legítima. Agora, se de 20% a 30% das suas postagens forem falando de política, ou de político, defendendo o seu político, apoiando o seu político, ou falando mal do outro político, você já tem que começar a rever os seus conceitos de cristão. Você tem que começar a pensar, começar a fazer uma autoavaliação nesse momento. Agora, se mais de 30% das suas postagens for falando sobre política, se você posta 10, 5, 10, 15 postagens num dia sobre política, meu amigo, você tem que começar a ler mais a Bíblia, você tem que começar a estudar um pouco mais, você tem que buscar a Deus, porque a política está tomando conta da sua vida mais do que Deus. Você já parou para pensar que Jesus está voltando? Você já parou para pensar que esse momento que nós estamos vivendo agora com esse vírus pode ser o apocalipse? Pode ser o final dos tempos? E o que Deus espera da gente, cristão, no final dos tempos? Que a gente fala sobre política? Que a gente fala sobre economia? Que a gente esteja preocupado sobre economia? Sobre a fome? Sobre o vírus? É isso que Jesus quer que a gente faça nesse momento, nos últimos dias? Jesus está voltando. Pode ser agora. Pode ser daqui a pouco, pode ser amanhã, tá batendo na sua porta e você tá falando de política. E você tá postando apoio ao seu candidato. Já parou para refletir? E se estivermos vivendo o apocalipse? Pessoal, preste atenção. Esse é o momento de espalharmos a palavra, de confortarmos os corações daqueles que estão aflitos. Mas ao invés disso, os cristãos estão brigando entre si sobre política, sobre economia. Não, eu apoio o fulano, eu apoio o Beltrano, porque o Beltrano é melhor, o ciclano é melhor. E irmão entre irmão, em vez de estar falando de Cristo, em vez de estar pensando de como salvar almas, cristão está pensando em como salvar a economia. Carla, mas a economia é importante, mas é o seu trabalho como cristão? É o seu trabalho como cristão pensar na economia? Falar sobre economia no apocalipse? As pessoas estão morrendo sem conhecer Jesus e você está falando de economia, cristão? O que Deus fala para você sobre essa doença? O que Deus fala para você sobre a economia? Será que você anda lendo a Bíblia? Então, eu vou trazer para você o que Deus fala para você sobre a doença. Vamos ler aqui comigo. Tá aqui, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Abre a sua Bíblia aí. Salmos 23, versículo 4. Olha o que Deus fala para você sobre o vírus, cristão. Olha para você. Abre lá a Bíblia. Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Deus está comigo. Tá aí a sua resposta? Tá aí a resposta que Deus está dando para você?
sobre o seu medo do vírus. Tem sim que ter todos os cuidados do isolamento. Você quer respeitar o isolamento, faça o seu isolamento sem problema nenhum, respeite as ordens, não tem problema nenhum. Tem que se cuidar, mas não tem que ficar com medo. Não tem que ficar com medo. E você, cristão, estou falando aqui com os cristãos, quem conhece a lei, quem conhece a palavra. Estou falando para quem conhece a palavra. E você, que conhece a palavra, que está aí apoiando o ABC, que está preocupado com o desemprego, que está preocupado com a fome, que as pessoas vão morrer de fome, você está preocupado com isso, cristão? No momento do apocalipse, você está preocupado com a fome. É isso? Você está preocupado com a fome? Então vamos lá que a resposta está na Bíblia. Vamos abrir sua Bíblia? Mateus 6, versículo 30. Vamos ler? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pouca fé? Portanto, não se preocupem dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem corre atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça. Eu vou repetir esse trecho, faço questão de repetir esse trecho. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. E vocês fazendo campanha para fim de isolamento, para continuar isolamento, continua isolamento, acaba isolamento, o cristão fazendo campanha para isso. Sendo que a resposta não está no isolamento, a resposta não está no isolamento. A resposta está na Bíblia. Por que você, cristão, está fazendo campanha contra ou a favor de isolamento? Se o que você tem que passar para as pessoas é a palavra, para que as pessoas se entreguem a Deus, para que as pessoas entreguem tudo que está passando para Deus, porque Ele vai resolver, Ele é o único que resolve. Pessoal, alô, acorda. A gente precisa falar da palavra. Cristão não tem que estar preocupado com a economia. Cristão tem que estar preocupado com as pessoas morrerem sem conhecer Deus, sem conhecer Jesus Cristo. Eu estou aqui para fazer uma proposta para você, um desafio. Que agora essa onda é isso, desafios. O cristão só faz as coisas se for desafiado. Vamos fazer isso, aí faz. Já que é isso, vamos lá. Em vez de você estar postando sobre o seu político de estimação, vão cada cristão postar lá nas suas redes sociais, no seu grupo de WhatsApp, uma mensagem por dia da palavra de Deus para confortar o coração das pessoas que estão sofrendo, que estão com medo. Estão com medo porque não conhecem Jesus. Você que não é cristão, que está vendo esse vídeo, que não sabe como, não sabe como postar uma palavra, não conhece a Bíblia, simples. Vá para o seu quarto, ore um Pai Nosso, por você, por sua família, pelas pessoas que estão sofrendo. E não tem esse mimimi de marcarmos uma hora, não, porque agora tudo agora virou política, tudo virou grupo. Vamos marcar um horário para orar, né? As pessoas estão precisando agora de orar, mas eu marquei às 18 horas, então eu vou esperar às 18 horas para orar, porque lá na internet foi marcado orar às 18 horas. Só que tem pessoas precisando de oração agora. Então, se você estiver vendo esse vídeo de manhã, ore. Se estiver vendo à tarde, ore. Se estiver vendo à noite, ore. Esse é o meu desafio para você, cristão.